Olá, paz do Senhor Jesus, sempre bom estar aqui. E aquilo que é importante para mim talvez seja importante para você. Hoje nós vamos falar dos cuidadores, tá? Aqueles que são responsáveis por cuidar, né, de filhos, de pais, enfim. Existe um dado, e eu vou falar de uma experiência pessoal e vou falar de crises crônicas de depressão, crises crônicas de pânico. Passou uma fase da minha vida que eu tomava até 5 substâncias de remédios diferentes, né? E aí, nesse contexto, eu engravidei. E a palavra, tanto, né, da psicóloga que me atendia na época, quanto do meu psiquiatra, foi o seguinte: quem salvou ela foi a filha dela, né? E eu andei pensando, tem um texto de Frank, agora não vou lembrar, que é um psicólogo judeu que passou um tempo no campo de concentração, e ele fala que, entre outras coisas, que o que move a vida é o sentido da vida. O que move a vida, o que impulsiona a psique é a vontade, né? Não muito diferente, a Bíblia fala sobre uma viúva, que ela tem vontade de que a justiça seja feita, então ela insiste, por causa da insistência dela, até um juiz injusto cede à vontade, né? A vontade aparece em muitos textos bíblicos, quando Jesus fala: eis que eu estou à porta e bato. E aí eu estou batendo, mas precisa ter a vontade. E eu estava pensando sobre a vontade e o que a maternidade ou uma paternidade tem a ver com a vontade, né? Claro que de uma experiência pessoal, é a vontade de ser mãe, a vontade de cuidar da minha filha, a responsabilidade de ter uma vida, né? O sentido de vida, né? De ter uma nova vida ali, é o que me impulsa a saúde mental. Não remédio, não teve anos de terapia que substituísse a, a vontade de viver. Eu acho que é basicamente isso. E quando eu falo agora, vou falar de algumas pacientes que são mães, quando eu trago para elas padrões que são fixos, padrões que elas vivem durante muitos anos, e a gente fala desses padrões, a gente fala desses esquemas, e ela está sempre com muito medo, sempre está muito com receio, está sempre com negação, está sempre com bloqueio. Quando essa paciente é mãe, e eu falo assim, mas isso vai fazer bem para o seu filho, isso vai fazer bem para ele. Agir dessa forma, quebrar esse bloqueio, reestruturar esse esquema, ressignificar essa memória, isso não vai fazer bem só para você, vai fazer bem para ele. Queridos, queridas, a psique movida pela vontade da maternidade faz coisas que é um verdadeiro milagre, sabe? Eu vejo mulheres saindo da depressão profunda por causa do amor a um filho. Eu vejo mulheres dormindo meia-noite, acordando 4 horas da manhã, sabe? Pega trem lotado, ônibus lotado para garantir o sustento dos guris. Eu vejo, caramba, eu vejo pessoas saírem de buracos psíquicos profundos por causa da maternidade. A vontade dessas mulheres em ser boas mães, o amor que motiva essas mulheres, é um negócio tão gigante que é inexplicável. E a Bíblia, ela, em Provérbios, se eu não me engano, no capítulo 31, se eu não me engano, versículo 3, diz assim: meu filho, não deem às mulheres a vossa força. E aí eu estava pensando, gente, que força é essa? Né? Que força é essa que pode ser transferida? Né? É a força muscular? Não. É a vontade, sabe? Por que eu cheguei a essa conclusão? Na história judaica,
quem estuda um pouquinho da história, a sociedade, a estrutura judaica, ela é patriarcal, tá? O que significa isso? Larusca, a nossa sociedade brasileira, ela é patriarcal ou ela é matriarcal? Ela é matriarcal. Mas o que determina se uma sociedade é patriarcal ou matriarcal? É o machismo, é o feminismo? O que é que determina? Gente, é com quem fica a herança. E a Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor. E aí, quando você olha uma pessoa que tem a herança e uma pessoa que não tem a herança, é um outro tipo de psique. É um outro tipo de vontade. Vou dar um exemplo. Lá na cultura judaica, os filhos eram dois pais. Era o pai que orientava, era o pai que se preocupava, era o pai que ensinava, era o pai que educava. Tanto que, quando por algum motivo essa mulher tinha que sair, ou essa mulher tinha que, enfim, se divorciar, os filhos não iam com a mãe, os filhos ficavam com o pai. Os filhos eram matéria social da família paterna. Era o pai que ficava. Era o pai. Se você for ver bem, durante o livro de Jó, né? Você vê ali que a mulher de Jó ficava preocupada e tudo mais. Mas você vê em Jó a preocupação de manter os filhos no caminho. Você vê em Jó a preocupação de fazer os sacrifícios ali para manter os filhos dignos diante de Deus. Exemplo, Abraão. Você vê que é Abraão que sobe com o filho para sacrificar o filho. Então, filho não era assunto de mãe. Filho era assunto de pai. Olha que legal. E olha o que a Bíblia diz em Provérbios. Não deis a sua força às mulheres. Que força é essa? É a vontade. Que vontade é essa? A vontade de amar, a vontade de cuidar, a vontade de zelar, a vontade de se preocupar. Gente, um filho, ele cria dentro da gente uma força que vocês não têm noção. Eu já vi gente construir império pensando no filho. Eu já vi gente quebrando barreiras por causa de filho. Eu já vi gente vivendo rotinas que ninguém aguentaria por causa de filhos. Por causa de filhos. O amor a um filho é um negócio que não tem explicação. E aí você tem uma modernidade que, a princípio, tira, né, esse homem, ele dá à mulher essa responsabilidade. Aí hoje eu vejo um monte de homem que não. Eu vejo o homem perdidaço no plantão. Eles não sabem agir com essas mulheres que, amigo, hoje tem a força. Por causa de um filho, a mulher vai estudar. Por causa de um filho, a mulher vai trabalhar. Por causa de um filho, essa mulher termina uma faculdade, termina um curso. Por causa de um filho, para dar condições a esse filho, essa mulher quebra o mundo. Sabe? Tenta mexer com o filho de uma mulher. Pode ser um homem do tamanho que for. Pode ter 2 metros de altura, 1 metro de largura. Ela parte para cima como se não houvesse amanhã. Eu já vi mulher, tem memes na internet, de mulher caindo de escada, toda arrebentada, e a criança fica inteira. Uma vez eu vi um meme de uma mulher que levantou um carro por causa de um filho que caiu embaixo de um carro. Então, é uma vontade psíquica. E essa vontade psíquica, prioritariamente, né, dentro lá da cultura judaica, era do homem. Era o homem que tinha essa responsabilidade. E aí, olha o BO, olha o caô. O que acontece? Por causa da modernidade, não é? Olha, gente, existem algumas tribos na África que quem vai para a guerra são as mulheres. Quem vai caçar são as mulheres.
Mas por quê? Porque é uma sociedade matriarcal. Os filhos são dela. Entende? Então, assim, quando eu vejo hoje, eu olho para a Bíblia e vejo a estrutura da sociedade, vejo as mulheres, vejo como a influência da herança do Senhor interfere na psique humana, eu falo, gente, essa é a força. E a Bíblia já disse, né? Homens, não deis às mulheres a vossa força. Não deis às mulheres a sua vontade. Não deem às mulheres o trato com os vossos filhos. Não entregue às mulheres a herança do Senhor. Os filhos deveriam ser responsabilidade dos homens. E aí, olha o B.O. Os homens entregam essa educação, esse cuidado, esse controle, essa criação, esse legado, essa herança para as mulheres. Eles saem de casa e largam as mulheres. Eles geram vários casos de homens que largam para lá. E aí, quando você olha essa mulher cresceu. Essa mulher amadureceu. Essa mulher é tiro, bolacha e bomba. Essa mulher é a força, essa mulher é o bicho. Aí tu olha os pais que abandonaram, os pais que deixaram, os pais que largaram. Gente, um bando de frouxo. Um bando de fraco. Tu olha um homem que tem filho e largou nas costas da mãe, é fraco. O cara tem depressão, o cara tem tristeza, o cara tem crise existencial, o cara gasta vida, dinheiro, fôlego de vida, saúde, o cara não cresce na vida, o cara não desenvolve, o cara não evolui, entra numa síndrome de Peter Pan, que não sai de jeito nenhum. A mulher, ela cai, ela levanta, ela cai, ela continua. Pela força dos filhos, ela enfrenta o inferno. O homem se magoa, o homem se entristece, o homem fica chateadinho. Caramba! Olha, isso é tão verdade que agora, né, já tem um tempo que diz assim, não existe um homem forte sem uma mulher forte. Claro que não, porque a força foi dada a elas, pelos homens. E, e, e por eles, pelos filhos, a mulher faz coisas do arco. E aí agora, olha o que a gente tem hoje, que estrutura que a gente tem hoje. A gente tem mães solteiras que estão criando herança, né? E o que é a herança, gente? A herança é o legado. Tá? Eu tenho hoje uma geração, a geração aí, a geração Z, é uma geração que acha que as mulheres são poderosas e que os pais são os merda. Caramba! E eu fico pensando na estrutura de futuro. Gente, mas como é que retrocede isso? Não tenho a menor ideia. Porque a força dos homens foi dada às mulheres. Então, assim, querida, hoje o meu assunto é com você. Ah, eu queria falar uma coisa. Eu tenho um paciente que ele é homem, né? E por que eu cheguei a essa conclusão? Porque até então eu só tinha atendido mulheres. E esse homem, ele teve uma criança especial e a mãe foi embora, né? Gente, vocês têm que ver. Vocês têm que ver a maturidade do cara. Vocês têm que ver a força do cara. Vocês têm que ver a organização do cara. Tipo assim, eu não conheço homem igual a ele. Eu não conheço. A inteligência, a perspicácia, a maturidade, a comunicação, a maturidade psíquica, a organização, o fazer, a rotina. Gente, ele é um tipo de homem que eu nunca conheci na vida. E olha que eu conheço gente pra caramba. Sabe? Então, assim, ele é o tipo do cara que não entregou a herança. Ele é o tipo do cara que não entregou a força. Sabe? Então, assim, gente, você que é mãe, você que tem a oportunidade de ser mãe, seja mãe. Sabe? Gente, eu já vi mulheres que saíram de cadeias, que saíram de esquemas, que saíram de algemas,
que por causa de uma gestação ela se libertou e foi embora, sabe? Inclusive, um dos casos recentes que eu tive recentemente foi de uma gestação que nem deu certo. Foi uma gestação que foi interrompida por um aborto natural. E por causa dessa gestação, essa mulher criou uma força psíquica e quebrou cadeias que, assim, foi um milagre. Em meses, foi rápido. Eu falei, gente, olha a força da herança do Senhor, sabe? Então, assim, você que é mãe, você que teve a oportunidade de ser mãe, amiga, fica triste não. Não fica chateada, não fica aborrecida, não fica se sentindo diminuída porque você é mãe, talvez uma mãe solteira. Aí abraça a herança do Senhor e faz o teu melhor, sabe? Essa situação que pode parecer aí uma situação de luta vai te fortalecer, vai te tornar mais inteligente, mais madura. Você que talvez seja um pai, de repente a mãe foi embora, ou de repente você tem aí uma mãe omissa, meu irmão, pega essa criança, cuida dessa criança, aproveita essa oportunidade, sabe? É herança do Senhor. E outra, gente, não tem amor que seja mais forte do que o amor de um filho. Não tem admiração que seja melhor, maior do que a admiração de um filho. Não tem maturidade que dê conta, não tem situação que dê conta de criar uma maturidade que não a responsabilidade de criar um outro ser humano, sabe? Então, assim, não fica chateado se porventura a vida fez com que você não pudesse aí ter seu companheiro, sua companheira, para criar o seu filho. Pega essa herança toda para você e vai para cima, e parte para cima e vai para dentro, sabe? Existem mudanças químicas. Eu estava fazendo uma análise em pessoas que têm filhos e que abraçam esses filhos e que têm contato com esses filhos, né? Existe uma reprogramação metabólica, existe um despertar da circuitaria, existe um aumento da inteligência, existe uma reprogramação do sistema imunológico, sabe? Tem noção, isso é muito doido. Então, assim, quando a Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor, e quando ele fala para os homens, não dê a sua força, não abra mão da criação dos seus filhos. Não abra mão do amor dos seus filhos. Não abra mão de lutar pelos seus filhos. Não desista dos seus filhos. Não abra mão dos seus filhos. Sabe? Eles vão trazer para você bênçãos. Sabe? Vai trazer para você sucesso, força, motivação, vontade. É uma fonte inesgotável de vontade para você conquistar o que você puder e o que você quiser. Tá? Então, assim, gente, é isso. Sabe? É isso que eu queria falar. Os filhos são a herança do Senhor, são fonte inesgotável de vontade. Você que é mulher e foi colocada nessa situação, onde você tem que criar os seus filhos sozinha, você não você não está. Não fica desesperada, não. Tá? Deus vai te dar força e resistência, você vai criar essa criança e vai ser bênção. Tá? Conheço vários homens íntegros, conheço várias mulheres íntegras que foram criadas por suas mães sozinhas. Pessoas, crianças de sucesso. Então, assim, minha amiga, vai com Deus, tá? Deus vai ser contigo nessa força. E os pais são raríssimos, né? Devido à nossa cultura, né? Mas que também se viram aí tomando conta dos seus filhos sozinhos. Meu amigo, não se sinta abandonado, não. Isso aí é a herança do Senhor que vai te manter forte, que vai fazer com que você vire um ser humano espetacular. Não corre, não, tá bom? E para você que tem oportunidade, né, de criar seus filhos dentro de um casamento, não fique delegando o cuidado, sabe? Não fique delegando o cuidado ao seu marido, não fique delegando o cuidado, a preocupação à sua esposa. Peguem essa herança juntos e peguem essa força juntos e peguem essa vontade juntos, porque o Senhor também vai abençoar. Então é isso, não deixe a sua força. E se foi
Gostei. Também. Gostou? E agora eu não tô conseguindo fechar aqui o vídeo. É só você cortar no editor. Ah, mas aí tá sendo... Já tá sendo... Tá sendo... É live?